E se o maior obstáculo da sua vida não fosse o problema à sua frente, mas a forma como você enxerga? Muitas vezes acreditamos mais nas mentiras que ouvimos do que nas verdades que Deus ele declara sobre nós. Hoje você vai aprender, queridos, a mudar a visão sobre si mesmo e a enxergar com os olhos da fé. Em Provérbios, no capítulo 23 e o versículo 7, diz assim: assim como imagina em sua alma, assim ela é. Sabe, muitas das vezes, queridos, o maior inimigo não está fora de nós, mas dentro. Não é o gigante que se levanta, não é a porta que se fecha, não é a dificuldade financeira ou a enfermidade. O verdadeiro obstáculo, em muitos casos, queridos, é a forma como você a enxerga. Existem pessoas que vivem prisioneiras de uma imagem distorcida de si mesma. Talvez você já tenha escutado palavras que feriram você profundamente. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Você nunca será alguém na vida. Essas palavras, queridos, mesmo ditas há anos, elas ecoam até hoje, moldando a forma como você vive, queridos. Mas Deus, Ele não te vê deste jeito, como os outros veem. Deus não te define pelo que disseram a seu respeito. A identidade que Ele te dá é muito maior do que as marcas do passado. Quando Moisés, queridos, foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, a primeira reação dele não foi de coragem, mas de insegurança. E ele disse: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Moisés, queridos, ele enxergava como um incapaz, mas Deus o via como libertador. Gideão, ao ser chamado, se via como o menor da sua família. Mas Deus, queridos, o chamou de homem valente. Deus já via nele o guerreiro que ele ainda não acreditava ser. E você? Como tem se visto? Talvez como alguém pequeno, sem valor, sem futuro. Mas eu quero declarar a você hoje: Deus enxerga em você muito mais, queridos, do que você imagina. O diabo sempre vai tentar distorcer a sua identidade. Porque se você acreditar nas mentiras dele, nunca viverá a plenitude do propósito de Deus. Mas quando você começa a se enxergar pelos olhos da fé, algo muda dentro de você. Você deixa de ser prisioneiro das comparações e começa a caminhar como filho de Deus. Você não é um erro, não é um fracasso. Não, queridos, não pense assim. Você é um projeto de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. A sua vida, ela tem valor, tem direção e tem um chamado. A pergunta que eu te faço é: você vai continuar acreditando nas vozes que tentam te diminuir? Ou você vai se alinhar àquilo que Deus diz sobre você? Então hoje, queridos, rejeite as mentiras
Palavras de derrota não podem ser a base da sua vida. Substitua cada mentira, queridos, com a verdade da palavra de Deus. Declare sua identidade em Cristo. Você é amado, perdoado, escolhido e fortalecido pelo Senhor. Não se compare com os outros. Deus, queridos, tem chamado único para você. E sua história não precisa ser igual a de ninguém. Profetize sobre sua vida hoje. Hoje diga: Senhor, eu declaro que os olhos espirituais estão se abrindo. Você vai começar, queridos, a se enxergar como Deus te enxerga, como um valente, amado, capacitado e vitorioso. Nenhuma palavra de derrota terá, queridos, mais poder sobre sua vida. Talvez você esteja vivendo aprisionado pelo olhar das pessoas. Pode ser que desde a infância você tenha ouvido críticas, rejeições, até mesmo palavras ditas por pessoas que deveriam ter te apoiado. Isso fere, queridos. Isso deixa cicatrizes. E com o tempo, a gente começa a acreditar que realmente não temos valor. Se antes, queridos, você andava assim, de cabeça baixa, agora anda confiante no Senhor. Se antes você tinha medo de sonhar, agora tem coragem, queridos, de crer. Se antes se via como derrotado, agora se enxergue, queridos, como filho de Deus. É isso que muda tudo. A visão que você tem sobre você mesmo. Então, diga hoje: Senhor, eu sou amado. Senhor, eu sou mais, muito mais do que um vencedor. Amém, queridos? Ei, queridos, eu quero dizer uma coisa. Entregue os seus problemas a Jesus. Em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 28, ele te diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Aleluia! Eita Deus, tão grande. Fala conosco, Senhor. Vamos ser sinceros. Às vezes, queridos, a vida, ela fica tão difícil, mas tão difícil, que dá vontade de largar tudo e sumir. Não é mesmo? São tantas responsabilidades, compromissos e contas para pagar, que nosso corpo chega a doer. É como se carregássemos, queridos, um peso enorme nas costas, cheio de problema. O pior é que esse peso não vai embora, nem quando deitamos para dormir. Não é à toa que as pesquisas mostram que nunca se vendeu tanto remédio para dormir como nos últimos anos. Esse calmante até ajudam por um tempo, mas quando acordamos no dia seguinte, todos aqueles problemas parecem estar ali, do lado da cama, esperando para nos serem carregados de novo. Isso acontece porque um remédio para dormir só oferece uma solução temporária, que vai resolver nossos problemas por algumas horas. Mas existe um tratamento de verdade, que cuida da raiz do problema. Ele não só alivia o cansaço do corpo e da mente, mas ele cuida da nossa alma. Esse tratamento é Jesus. Entregue, queridos, esses problemas nas mãos de Jesus. Ele saberá cuidar de tudo por você. No final do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Cristo nos faz um convite diferente de tudo o que o mundo agitado
Ele nos oferece. Esse convite é o começo de uma jornada que pode mudar toda a nossa vida. Jesus nos chama, deixando bem claro, queridos, que a solução para a nossa ansiedade não está em tentar resolver tudo sozinho ou em buscar ajuda em coisas passageiras, mas em ter um relacionamento pessoal com Ele. Eita Deus! Fala mesmo, Senhor. Ao nos aproximarmos dele, queridos, nós descobrimos uma nova forma de enfrentar nossos problemas. Não precisamos carregá-los sozinhos, não, queridos. Mas podemos entregar a Jesus e sermos guiados e aliviados pela força e sabedoria dele. A promessa de Jesus para você hoje é de alívio e descanso. E isso, queridos, vai além de simplesmente não ter problemas. É uma oferta de paz que permanece mesmo quando as coisas elas estão difíceis. A presença e os ensinamentos do Senhor nos dão uma nova forma de ver as nossas lutas. Então, queridos, ao invés de enxergar como insuportáveis nossos problemas, passamos a ver como oportunidades de experimentar o cuidado e ajuda do Senhor. Quando aceitamos o convite de Jesus, encontramos um descanso profundo para a alma. É um estado de calma e segurança que o mundo ele não pode nos dar. Isso acontece por causa do relacionamento contínuo com o Senhor, onde aprendemos a confiar no poder e na sabedoria dele e a viver segundo, queridos, os seus ensinamentos. Então, ao invés de nos cansarmos procurando soluções rápidas para a ansiedade, somos convidados hoje, queridos, a experimentar uma mudança duradoura, baseada na confiança e no descanso em Cristo. Em Mateus, no capítulo 11 e o versículo 28, Jesus não está apenas dando um conselho para um momento difícil, mas oferecendo, queridos, a mim e a você uma nova forma de viver. Essa nova vida é marcada pela entrega dos nossos problemas a Ele. Ao fazer isso, você não só encontra alívio para suas preocupações, mas também descobre um caminho de fé e esperança. Cada passo, queridos, nesse caminho te aproxima mais e mais da presença do Senhor, que transforma e restaura a sua vida. Aleluia! Agora, queridos, eu quero convidar a cada um de vocês a entregar tudo nas mãos do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu entrego a Ti todos os meus problemas e as preocupações. Reconheço que não consigo carregar esses fardos sozinho. E por isso me aproximo de Ti em busca de descanso e alívio para minha alma. Ajuda-me a confiar em Teu poder e sabedoria e a seguir os Teus ensinamentos em meio às minhas dificuldades. Que a Tua presença em minha vida me conduza, Pai, a uma vida de fé, esperança e amor. É isso, Senhor, que eu lhe peço no dia de hoje. Traga-me descanso para todos os meus problemas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então entregue tudo para Jesus. Deixe nos comentários. Amém? Então entregue, queridos, tudo nas mãos do Senhor. Que Deus o abençoe a todos no dia de hoje.
Aleluia.